Aí, rapaziada, tudo bem? Beleza? Massa? Viaja comigo. Equações da reta em 3D. Nós vamos ter vídeos em que eu apresento as equações, é esse aqui. Outros eu faço exercícios e outros eu demonstro as equações. Mano, imagina que eu te diga o seguinte. Eu vou desenhar uma reta aqui, ó, em alguma posição. E eu vou te dar um prêmio se você adivinhar onde é que eu vou desenhar. É claro que eu preciso te dar uma pista. Imagina que eu te diga que a reta passa bem em cima desse ponto A aqui, ó. Você consegue adivinhar agora qual é a reta que eu estou pensando? Notem que por um ponto passam uma infinidade de retas. Então, dado apenas a dica de que a reta passa pelo ponto A, isso não é o suficiente para você saber qual é a reta que eu vou desenhar. Agora, se eu te der uma segunda dica, que é a seguinte. Além da reta passar pelo ponto A, ela tem a direção desse vetor. Agora sim, você sabe qual é a reta que eu vou desenhar. A única reta que passa por esse ponto e tem a direção do vetor V é essa daqui, ó. Tudo bem? Então, nós dizemos o seguinte, que para eu determinar uma reta, basta duas coisas. Um ponto dela, que nós vamos chamar de ponto A, e um vetor que dá a direção dela, chamada de vetor diretor. Agora, mano, preste atenção aqui no detalhe importante, eu preciso que você não se atrapalhe nisso. O ponto da reta, eu usarei a seguinte notação. Tá? Outros livros mudam isso. O ponto da reta vai ser A e as suas coordenadas x1, y1 e z1. E o vetor diretor V e as suas coordenadas A, B e C. Guarde isso aqui muito direitinho. E lembre-se que para eu determinar uma reta é o suficiente eu ter um ponto dela e o seu vetor diretor. Daí nós vamos ter as equações. Por enquanto aqui nós temos três formas de equações. Quais são? A vetorial, paramétricas no plural e simétrica. Em cada uma delas vai aparecer o ponto, às vezes escrito com A, às vezes escrito com x1, y e z1, e o vetor diretor, às vezes escrito com V, às vezes com A, B e C. Você vai ter que identificar essas duas coisas em cada uma das formas de equação. Primeiro, aqui, ó, do lado esquerdo do sinal de igual, você tem x, y e z. Aqui você tem x1, y e z1, do lado direito do sinal de igual. O que é isso aqui mesmo? Deixa eu pegar aqui a nossa canetinha. Isso aqui, as coordenadas do ponto. Além disso, você tem aqui um sinal de mais, um t multiplicado por a, b e c. O que é isso aqui mesmo? As coordenadas do vetor diretor. Essa é uma maneira de eu trazer a equação vetorial, mas também pode ser dessa outra aqui, ó. Aqui está mais explícito que o A está aqui e o V está multiplicando o T. Eu me lembro que nessa equação eu trocava e eu não sabia se o T multiplicava o V ou o A. Aí eu criei um jeito aqui meio bobinho, né? Matematicamente não faz muito sentido, é só um truque para eu guardar. Eu mentalizei televisão, que é TV, ou seja, o T multiplica o V, ok? Depois, equações paramétricas, onde é que estão as coordenadas do ponto e do vetor diretor? Aqui, ó. Esses três aqui, ó, x1, y e z1, o que é isso mesmo, mano? As coordenadas do ponto. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Opa. E multiplicando o t aqui, ó, eu tenho a, b e c. Essas são as coordenadas do vetor diretor. Agora, veja que nos dois casos eu tenho aqui uma letra t. Esse t ele é um parâmetro que em física, por exemplo, ele vai indicar o tempo, né? Que em matemática a gente é mais genérico e a gente considera que o t é um número real. Ou seja, o t ele pode ser positivo, negativo, zero, raiz quadrada, né? Nas aplicações como na física, é comum o t ser o tempo, por exemplo. E aí, claro, que, por exemplo, não vai fazer sentido o t ser negativo, né? Daí haverá uma restrição no t
nas aplicações, ok? E equação simétrica é essa daqui, ó. Onde é que está as coordenadas do vetor diretor? São aqui, ó. Os três denominadores. Reparem que aqui é a única em que eu tenho esse menos, o menos é da fórmula, e aqui, depois do menos, eu tenho x1, y1 e z1, que são as coordenadas do ponto. E as coordenadas do vetor diretor está aqui na parte de baixo. É claro que o A, B e C não pode ser zero, porque senão você vai ficar com uma divisão com zero, que você sabe que causa problemas em matemática. Tranquilo? Repare ainda visualmente a diferença entre elas. Nessa primeira equação aqui, ó, e nessa última, veja que há algumas características que são semelhantes e diferenças. Veja que aqui, ó, o x, y, z está na horizontal. Aqui também, x, y, z na horizontal, numa linha horizontal. O ponto, as coordenadas dele e as coordenadas do vetor também estão numa linha horizontal. A mesma coisa aqui, né? x1, y1 e z1 numa linha horizontal. A, B e C numa outra linha horizontal um pouco mais embaixo. Além disso, aqui eu tenho esse menos e lá eu não tenho, né? Eu tenho aqui um t ainda, aqui eu não tenho. Reparem que nesse caso, o x, y e z não estão na horizontal, nem as coordenadas do ponto e nem do vetor diretor. Essas características são importantes para você conseguir diferenciar as três equações. Fechou, mano? Não esqueça, o poder é de você.